apaixonante. Salve, salve, galera! Estamos começando aí mais um Futebol Apaixonante, especial aí de fim e início de ano. Eu sou o Diego Rafael, a voz que é doce como mel. Eu ia deixar para o final, mas já vou começar assim, né? Comecei o do Verdão assim, vou começar hoje também assim. Hoje nós vamos falar aí das expectativas para os clubes de São Paulo na temporada de 2022. E hoje já começo aí, já deixa a tagzinha aí pra gente do que a gente vai falar. Eu começo aqui apresentando meus amigos. Eu estou com o Matheus Vinícius aqui. O Matheus Vinícius deu seu bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos gravando à noite, mas, né? O pessoal vai escutar em qualquer momento aí, vai assistir, né? Fique à vontade. Fala, Diego. Fala, Gabi. Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que o pessoal está acompanhando o nosso programa aqui. Sempre um prazer participar dessa edição especial, né? De fim e início de ano, né? Este período de minhas férias que o pessoal do Futebol Apaixonante terá, né? Nesse fim de ano, início de ano. Estamos aí para falar sobre a expectativa. Acho que 2022 promete para os clubes. Eu acho que os times estão visando o mercado, estão tentando se reforçar. O Corinthians, o próprio Palmeiras está com algumas saídas aí, está tentando buscar reforços, né? O Santos está tentando ir ao mercado também, né? Diante de quase um rebaixamento no Campeonato Paulista na temporada 2021 e no Campeonato Brasileiro também. O São Paulo, né, que não conseguiu a vaga na Libertadores, está tentando ter um 2022 melhor. Então, acho que vai ser bem bacana o programa, e é isso. E também fui aqui pela ordem, né? Sentido anti-horário, né? Na verdade. E agora vou apresentar aqui nossa queridíssima Gabriele Sena. Gabi Sena. Olá, Gabi Sena. Dê olá para os nossos queridíssimos telespectadores. Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia também, né? Matheus e Diego. É um prazer estar aqui novamente. E para começar 2022 com o pé direito, né? Para falar um pouquinho dos nossos clubes aí, os clubes paulistas. E é isso. Prazer estar aqui novamente. E, bem, já que hoje é aniversário do Abel Ferreira, né? Parabéns aí para ele. Vamos começar pelo Palmeiras, né? Falar um pouquinho aí das expectativas do Palmeiras para 2022, né? Como diz meu Thomas, eu vou enrolando aqui enquanto eu estou tentando colocar alguma coisa. Bem, foi bem criativo aí. Palmeiras 2022, né? Vocês viram que isso é super criativo. Mas vai falar do Palmeiras 2022, então, né? Simples e direto. É que dezembro é o final de semana dos meses, né? Dizem por aí, né? Então, só vamos, gente, só vamos. Só vamos. Então, o Palmeiras aqui, se faltar alguns nomes, vocês podem falar, inclusive, mas eu só vou citar alguns dos nomes. Bem, de saída, né? Ou já saíram Felipe Melo, William Bigode, Jailson. E chegando aí, Rafael Navarro, que confirmou hoje, né? Marcelo Lomba e Atuesta, né? Isso sem falar de outras especulações. O que vocês acham desses nomes aí para o Palmeiras? É o que está necessitando mesmo? Fez bem as dispensas? Quem quiser começar, pode começar. Eu comecei apresentando o Matheus. Vou começar pela Gabi, então. Vai, Gabi, fala quais são os seus prognósticos aí, suas expectativas em cima desses nomes aí. Vamos lá. Eu andei pesquisando um pouco, sabendo um pouco, porque eu não acompanhei muito o Navarro, né? E nem muitos outros. Aí eu passei a dar uma pesquisada. E assim, eu acho bons nomes. Mas eu acho que o Palmeiras também deveria aproveitar os nomes que tem. Entendeu? Tipo, o Palmeiras tem um elenco assim de base também muito bom.
Tem um jogador também, que é o Gabriel, que eu acho que é um jogador um pouco mais técnico até que o Navarro, até. E eu acho que deveria aproveitar. Não que o Navarro seja um jogador ruim. Eu estava vendo que ele estava jogando em Toronto, né? E ele teve, na temporada, foi 30 jogos e foi 15 gols que ele fez. Mas eu não acho ele um jogador ruim nem nada. Mas eu acho que o Palmeiras, se fosse para investir em nomes, teriam que ser em nomes tipo de contratações de peso. Assim, é a minha opinião, né? Eu vi também no como é que eu falo? Falando sobre as contratações, assim, já resumindo, do Corinthians, a gente vê que são contratações de peso, e eu acho que o Palmeiras poderia fazer isso também, já que alguns nomes importantes como o William, como Felipe Melo deixaram o clube, né, até então, mas acho que poderiam ser as contratações, assim, de outros nomes, né, mas assim, a gente pensar no Palmeiras, que é um time que já veio conquistou, né, a Libertadores, agora de 2021, a gente vê um time bem mais equilibrado para estar na temporada agora de 2022. Estava precisando sim de contratações, mas eu vejo um Palmeiras assim, bem comandado pelo técnico, pelo Abel. E eu acho que agora com essas contratações pode ser que não sei se mudaria muita coisa, se faria tipo, nossa, um time bem mesmo, assim, preparado. Mas eu vejo que o Palmeiras também pode dar uma investida já nos nomes que ele tem, para dar um up assim naqueles jogadores e é isso. Bom, acho que falando da minha expectativa, né, em relação ao Palmeiras, eu acho que chega um momento que precisa renovar, né? O elenco do Palmeiras já está há alguns anos com essa mesma base, né? Mas chega um momento que jogadores mais experientes acabam sentindo, né? O caso de Jailson, até mesmo o Willian, que não teve grandes oportunidades nessas últimas temporadas, né? Sempre é um 13º jogador ali para poder entrar. Então, Tentaram me derrubar, mas eu voltei. Pode continuar, Matheus. Desculpa. Então, acho que é o momento do Palmeiras realmente renovar, né? Assim como o Flamengo está fazendo, o próprio Corinthians está tentando investir nos jogadores. Então, acho que é o momento do Palmeiras renovar. Tem que trazer, acho que fez bem de trazer o Rafael Navarro. Eu acho que é um bom jogador, é uma promessa do qual você pode aproveitar no elenco. Eu acredito que não vai ser o centroavante titular, mas é um jogador que chega para compor elenco, né? Um jogador que chega para ganhar experiência no Palmeiras, e o Palmeiras ainda está atrás de um centroavante ali realmente para ser titular, né? Com a possível saída do Luiz Adriano, se eu não me engano, tem contrato até o fim dessa temporada. Então, acho que é o momento de realmente mexer, né? Agora com a nova presidenta, né? A Leila, que assumiu o Palmeiras recentemente, deve fazer contratações pontuais para ter um 2022 melhor ainda, né? Porque o 2021 do Palmeiras, né, que conquistou 2 Libertadores, uma Libertadores que foi de 2020 a 2021, vai tentar buscar o tricampeonato, acho que entra para conquistar todas as competições que o Palmeiras entrar, vai entrar como um dos favoritos a conquistar o título. Tem um Mundial, então é importante você já se reforçar, né? Você está dispensando alguns jogadores, liberando alguns jogadores, mas você precisa olhar para o mercado também, trazer nomes, não somente uma aposta, né, do mercado que você paga até mesmo um valor mais baixo, mas nomes experientes, né, para disputar competições de nível internacional, como vai ser o Mundial de Clube, né? O Palmeiras chegando na semifinal, passando pelo seu adversário, terá o campeão, atual campeão europeu, né, que é o Chelsea. Então precisa se reforçar, eu acho que é um momento exatamente para isso, tem um período para poder descansar, para poder se organizar, né, e elogiar assim o trabalho do Abel Ferreira, né, em um ano, né, um pouquinho mais de um ano agora, sob o comando do Palmeiras, é fantástico ele como treinador em si no futebol brasileiro. Eu acho que ele trouxe novas características ao futebol brasileiro, a esse time do
do Palmeiras, seja por falta de opções, né? Que o elenco do Palmeiras chega um momento que começa a se desgastar, né? Jailson, Lucas Lima, esses jogadores que não conseguem render aquilo que é o esperado, ele consegue transformar usando, mesclando os jogadores da base. Então, parabenizo muito ele pelo trabalho que está sendo realizado. Um técnico que até então era pouco conhecido, né? Eu lembro que na época zoava, o treinador está vindo do PAOK. Quem é PAOK? Da Grécia, né? E o cara chega aqui no Brasil e mexe com o futebol brasileiro, né? Eu acho legal essa evolução que o futebol brasileiro está tendo, né? Eu jamais ia imaginar que jogadores de nível de seleção brasileira estariam em times brasileiros, né? Ganhando 1 milhão e meio, e essa é a realidade, né? Apesar de uma pandemia, essa é a realidade do futebol brasileiro atualmente, né? Eu acho que temos muito a evoluir, mas estamos no caminho certo. Eu acho que isso passa pelo processo que o Palmeiras vem passando nas últimas temporadas. Eu acredito que 2022 do Palmeiras vai ser melhor ainda, e a torcida do Palmeiras pode ficar muito esperançosa por isso. Desses nomes que saíram, vocês acham que algum deveria ter ficado no Palmeiras? Felipe Melo, William Bigode e Jailson, por exemplo. Não, eu acho que foi bom até a saída deles. Acho que de certo modo o Felipe Melo também precisava de uma nova cara, né? Querendo ou não, é aquilo que o Matheus falou. Chega uma hora que que tem lá os jogadores estão totalmente desgastados, que eles precisam de mudança. A mudança é o nome, entendeu? É o nome para ver se eles conseguem ter outros tipos de atuações, um outro tipo de treinamento, para que eles consigam mostrar mais trabalhos, assim. Mas eu acho que o Palmeiras fez certo, assim, em mandar alguns jogadores, em ter esses jogadores de saída, né? E fazer novas contratações. Acho que chegou a hora já de alguns deles. Acho, minha opinião, principalmente do Felipe Melo, em específico, assim. E vai ser bom, assim, é sempre bom, né? É uma mudança, né? É uma mudança de cenário também, de clube. Tipo, você pensa, o Felipe Melo sai daqui para ir pro Rio, sabe? É uma outra mudança de cenário. Pode ser que lá ele tenha um outro tipo de atuação, é uma coisa a se ver, e é assim, acho que jogador tem que ser assim mesmo, tem que ir fazer o seu nome em um clube, fazer o seu nome em outro, tem que ter experiências e cair nas graças de outros torcedores, de outros clubes, e é isso. Então, como eu falei, eu acho que o Palmeiras fez bem em dar uma renovada no seu elenco, né, dispensou jogadores mais experientes, né, como o Jailson, que não vinha tendo grandes oportunidades, já que o Everton era o titular da posição inquestionável, goleiro da seleção brasileira, né, tem o outro, fugiu o nome dele agora, eu sei que o sobrenome dele é Silvestre, mas eu acho que é ele. Tem um goleiro que surgiu agora também, que pode ser uma opção interessante. Acho que o Palmeiras pode olhar no mercado também para outros goleiros. Já isso já é um goleiro experiente, acho que já passou a fase dele, acho que já está com mais de 40 anos. Silvestre, acho que é Vinícius também. É Vinícius, né? Vinícius Silvestre. Acho que é o Vinícius, que é o reserva. Então, acho que é o momento de dar uma oportunidade para ele. O Felipe Melo, acho que a relação com o Felipe Melo já estava um pouco desgastada. Apesar de ele ser um jogador aguerrido dentro de campo, eu acho que a torcida começou a pegar no pé dele. Quando a torcida começa a pegar no pé do jogador, é que está na hora de buscar novos ares, né? E foi realmente o que ele fez, né? Tá saindo do Palmeiras para ir para o Fluminense. E o William, eu acho que é a saída mais sentida, né? Eu vejo ele muito como o caso do Walter no Corinthians, né? O Walter, sim, ele saiu para poder jogar, né? E o William tá saindo do Palmeiras para poder jogar, porque ali na frente você tem o Rony, você tem o Dudu, o Rafael Veiga, o próprio Gustavo Scarpa, né? Esses jogadores dificilmente vai conseguir ter uma sequência de jogos, né? E no Fluminense ele vai buscar o espaço dele, chega, acho que para ser titular,
entre esses jogadores que você citou, né, qual que poderia ficar e tudo mais, eu colocaria o William Bigode, porque ele é um jogador ainda muito interessante, é um jogador que compõe um elenco muito bem, né? Mas eu entendo a saída dele, eu acho que estava na hora dele buscar novos ares, e o Fluminense, um time que vai jogar Libertadores, eu acho que é uma vitrine muito boa para a carreira dele. Boa. Eu também seguraria só o William Bigode, mas entendo também a saída. Se eu fosse o William Bigode, eu sairia. Se fosse o Palmeiras, eu iria tentar segurar. Mas acho que no final tá tudo certo para todo mundo. Bem, vamos mudar de clube aqui. Vamos falar do São Paulo, que tem se movimentado bastante. E também, né, vamos seguir o padrão. Palmeiras 2022, São Paulo 2022. Eles vão seguir na mesma criatividade. Falar aqui de alguns nomes, né, de saídas e chegadas do São Paulo. Chegadas talvez faltem alguns, mas se vocês lembrarem de outros, podem falar. Bem, saiu o goleiro Lucas Perry, né? Benítez, o zagueiro Bruno e o Orejuela. Bruno e Orejuela que foram numa transição para o Grêmio na chegada do... que veio o Alisson e o Rafinha. Agora me falha a memória se foi na do Rafinha ou se foi na do Alisson esse imbróglio do Bruno e do Orejuela. Mas eu tenho aqui a internet nos ajuda em tudo, né? Bem, já eu trago para vocês, mas enquanto isso, o que vocês acham dessa movimentação do São Paulo e o que vocês esperam do São Paulo para 2022? Eu comecei com a Gabi da outra vez, agora Matheus aí comece discorrendo aí. O que você acha? Por favor. Bom, no São Paulo, acho que a temporada de 2021, apesar do título paulista, não foi das melhores do São Paulo. Eu acho que o ano que vem precisava realmente mexer no seu elenco, né? Liberar jogadores que não estavam tendo tantas oportunidades, o caso do goleiro, né? Outros jogadores, o próprio Benítez, que não rendeu o esperado, né? Existia a possibilidade de renovar com o São Paulo, só que lembrou muito o Casares no Corinthians, né? Esperava muito desse jogador, mas o jogador ele não rendeu o esperado, né? Muito oscila demais na temporada, né? Então acho que fez bem. Outros jogadores devem sair, como o Bruno Alves também, que deve rescindir com o São Paulo e assinar com o Grêmio, né? O Alisson provavelmente deve chegar, né? E a diretoria do São Paulo tenta fazer alguma coisa diferente, né? Porque a temporada 2021 foi desastrosa, né? Apesar do título do Campeonato Paulista, né? O Rogério Ceni deve continuar, né? Não houve esse questionamento em relação à próxima temporada. Uma temporada que vai disputar o Campeonato Paulista, vai disputar a Copa do Brasil, né? Vai disputar a Copa Sul-Americana e não conseguiu a vaga na Libertadores, o próprio Brasileirão. Né? A diretoria está com uma missão, né? Até foi divulgado a expectativa de qual fase o time vai chegar nas competições e tudo mais, né? Devido às premiações. Então, São Paulo tenta fazer um 2022 melhor, né? Que nas últimas temporadas não tem sido, né, aquele time que até tem um apelido como soberano, né? Dificilmente o São Paulo tem rendido bom com o futebol, apesar da temporada passada, que eu acho que foi um desvio ali fora da curva, né? Ano passado, ano retrasado, agora não me engano, que disputou o título ali, acabou perdendo mais na reta final do campeonato brasileiro. Então é isso, eu acho que a diretoria fez bem dispensar essas peças, eu acho que mais jogadores vão sair, né? Ao longo dessa temporada de 2021 saíram, né? No caso do Daniel Alves, né? Rafinha tá chegando, eu acho que é uma posição, é um jogador que, apesar das suas críticas, acho que tem muito a oferecer ainda ao futebol brasileiro, que teve uma passagem boa pelo próprio Flamengo, pelo Grêmio, não conseguiu render, né? Apesar de ser um jogador importante ali pelo elenco, então vem para suprir uma das ausências de São Paulo. E você, Gabi, o que você acha dessas contratações?
Eu acho assim, o São Paulo fez uma temporada em 2021 muito ruim, assim, em muitos aspectos mesmo, para quem acompanhou, assim, teve jogos do São Paulo que você falou, meu Deus, não é possível que tenha o elenco que tinha e ainda conseguia ter aquelas atuações, né? Mesmo trocando de técnico, mesmo entrando o Ceni, o elenco continuou ali fazendo, tendo essas, como é que eu falo? Essas mudanças, assim, né? Tinha horas que o São Paulo estava lá em cima, tinha horas que estava lá embaixo, aí ficava nessa, subindo e descendo, subindo e descendo. E eu acho que foram bem boas as saídas também. Acho que o Benítez já teve o tempo dele também, assim como o Orejuela também. Acho que as contratações para o São Paulo vão ser muito importantes para 2022, muito importantes mesmo, porque é um time que precisa bastante, é um time que está totalmente sem sintonia nenhuma, o time não tem equilíbrio, é um time que precisa se organizar certinho. Teve um negócio, uma notícia que falou que na hora que no último jogo que o Ceni falou daquele jeito lá, que até meio que parecia que estava, sabe, se despedir e tudo também. Mas até então não temos nada ainda que ele vá sair, ele continua, né? Em 2022, provavelmente, ele tem um trabalho pela frente, assim como a diretoria do clube, para fazer contratos, para buscar nomes importantes, mais ainda, porque o São Paulo necessita de novos nomes. E a minha expectativa assim, para o São Paulo para 2022 é incerta, assim, de acordo com os nomes que o clube precisa trazer. Mas eu gosto das que trouxe até agora, mas ainda assim o time precisa de mais, precisa de trazer esse equilíbrio. Isso a gente vai acabar vendo nos primeiros jogos, né? A gente vai acabar vendo como que o São Paulo vai se destacar na competição. Começa com o Paulista, né? Com o Campeonato Paulista. E a gente tem que estar vendo um dos primeiros jogos para ver como que o São Paulo vai começar, porque a temporada de 2021 foi muito, muito ruim para o São Paulo. E o Rogério Ceni aí vai conseguir fazer um time competitivo aí? Ou... Acredito que sim, com certeza. O Rogério Ceni é um bom nome, é um nome do São Paulo, né? Ele é um nome do São Paulo. Acredito que se a diretoria trouxer nomes assim de peso, facilmente o Ceni consegue. O Ceni, ele é um bom técnico, ele teve pouco tempo agora, né? Até então ele saiu, aí voltou. Aí tem toda essa questão dos jogadores se readaptarem novamente, tem esse negócio da troca de técnico até me incomoda, né? Ele até me incomoda, porque, tipo, você troca e muitas das vezes até quem sofre para voltar também são jogadores, sabe? Porque é uma mudança totalmente diferente, são trabalhos diferentes, não tem técnicos que seguem o mesmo padrão, eles seguem, cada um acredita em alguma coisa, entendeu? Então, para mim, o Ceni ele tem sim capacidade de formar um elenco bem assim, bem forte para 2022. Até fazendo um adendo aí para perguntar aí, Matheus, a diretoria colocou lá na previsão 2 títulos para o São Paulo. Você acha isso possível com esse elenco? Ou precisa reforçar mais um pouquinho? Eu acho que precisa reforçar mais se quiser sonhar com títulos, né? Porque vai ter pela frente as equipes que, nível técnico, né, do seu elenco, é superior, né? Eu acho que mais plausível é conquistar o bicampeonato do Paulistão, né? Mas outras competições como Copa do Brasil, que tem outras equipes, né? O próprio Flamengo, o Atlético Mineiro que fez uma temporada 2021 excelente, o próprio Palmeiras também. Então é muito difícil, né? O próprio Campeonato Brasileiro, né, é uma competição que o São Paulo já conquistou há anos atrás, mas que não tem feito o mesmo desempenho, né? São 38 rodadas, um campeonato muito difícil, você tem que manter
uma regularidade ao longo da temporada, algo que o São Paulo não vem tendo nos últimos anos, né? E tem a Copa Sul-Americana. Eu acho que há possibilidade, mas também você tem que ficar de olho nos times que você vai enfrentar lá fora, né? Porque entra times da própria Libertadores que são eliminados da Libertadores na competição, classifica apenas um na fase de grupo. Então, acho que o mais plausível é o Campeonato Paulista. Mas se quiser sonhar Campeonato Paulista e outras competições, precisa se reforçar. Eu acho que precisa se reforçar. O próprio, assim, começando pela zaga, eu acho que a zaga ela é boa, com o Miranda, a Arboleda, o Rafinha tá chegando. Eu acho que a lateral esquerda precisava de uma sombra para o próprio Reinaldo, que é um jogador assim, dizer assim, irregular. Vive bons momentos, depois cai a produção técnica, né? Eu acho que tem um deficitário dele. No meio, gosto muito do Luan, eu acho que precisa de um meia armador, né? Precisa de um jogador para atuar pelo lado, né? Fala muito do Douglas Costa, né? O Alisson também pode estar chegando. Precisa ter peças suficientes na parte mais ofensiva. Eu acho que a grande questão da parte defensiva, eu acho que o São Paulo está muito bem, né? Bem, dizer assim, com nome, né? Não em relação a atuações na última temporada. Eu acho que alguns acertos técnicos na parte defensiva, eu acho que corrige grande parte dos problemas. Mas a parte ofensiva, o São Paulo precisa melhorar para a temporada 2022, né? Trazer nome de peso, né? Eu acho que tem que trabalhar a parte do departamento médico, tem que fazer uma reestruturação, porque o 2021 do São Paulo foi terrível. Terrível. A torcida do São Paulo, neste ano, quando um jogador voltava, o outro se lesionava, né? O Luciano passou por isso, o próprio Rigoni, o próprio Caleri. Então, como você vai ter um ataque bom, né? Um ataque que você pode contar, se os jogadores não têm rendido o esperado e muitas vezes estão lesionados. Então, além das contratações, eu acho que precisa passar por uma reformulação em relação ao futebol como um todo, né? Todos os departamentos. E eu acho que o problema do São Paulo não é só dentro de campo. Eu acho que essas dificuldades, os problemas que o São Paulo está passando nas últimas temporadas, é em relação à gestão, é em relação ao seu departamento médico, é em relação às pessoas que controlam o futebol do São Paulo. Sai da diretoria, entra a diretoria e nada muda. Eu concordo plenamente com os dois. Inclusive, acho que, falando de São Paulo, eu reforçaria, assim, falando em nomes, meio e ataque, mas eu acho que vai muito além das 4 linhas os problemas do São Paulo hoje. Eu esqueci de falar um nome dos que chegaram no São Paulo. O Jandrei, que está chegando para fazer sombra aí pro Thiago Volpe, né? E até talvez tentar ser titular, brigar pela titularidade. Acho que essa foi uma boa contratação. Independente do Volpe continuar como titular ou não, o Jandrei é um bom goleiro, é experiente já, e acho que pode ajudar o São Paulo. Não sei o que vocês acham. Só para fechar aqui o São Paulo. Eu gosto assim, vendo as atuações do Volpe, eu acho que poderia trocar sim, assim, fácil. Eu acho que o Volpe errou muito, bastante até na temporada. Teve jogos que você olhou e falou, meu, que é isso? O Volpe realmente errou bastante. Ele, não sei o que aconteceu, mas eu acho que poderia sim. Eu acho que quando você contrata, tem uma contratação, aí você coloca, tem um titular, tira o titular e coloca alguém lá do banco lá. Você percebe que parece que depois a atuação do jogador até muda, sabe? Porque ele sabe que ele vai perder o espaço dele. Então, acho que muitas das vezes o futebol precisa disso. Precisa desse puxão de orelha, sabe? De aí, você vai melhorar ou não? Ou eu vou colocar outra pessoa no seu lugar que entregue realmente um trabalho bom, sabe? Acho que é uma puxada de orelha. Acho que eu vou... merece uma puxada de orelha, acho que sim. Um chazinho de banco? Exatamente. Acho que ele é um goleiro que tem muito a mostrar ainda, que tem uma carreira boa, mas não sei, não. Eu acho que seria uma boa. Falando nisso também, tem uma coisa que eu pensei, eu falei, tem muitos dos times sofrem com essa coisa da parte ofensiva, né? A gente vê a parte dos times como o Matheus estava falando, eu estava pensando, a parte defensiva de alguns times são muito boas, mas a ofensiva, os times pecam muito nisso, né?
Sim, isso é verdade. E aí, Matheus, Jandrei, uma boa? Vai ser titular? Vai ser reserva? Olha, para mim não chega com status de titular, é um cara que vem para brigar por composição com o Volpe. Eu acho que o Volpe está acima no nível técnico, né? Eu não vi o Jandrei assim em grandes equipes, assim, no primeiro patamar, né? Que disputa Libertadores, outras competições, né? Eu lembro jogando pela própria Chapecoense, fez grandes partidas, né? Tem feito temporadas boas, né? Mas eu pensaria em um nome mais experiente, vamos dizer assim, né? Acho que tem opções no mercado que poderia chegar para poder brigar realmente por posição, né? Eu vejo que ele você chega um traria pouquinho. assim de bate pronto? Eu tenho o Danilo Fernandes, o próprio o Marcelo Lomba, né? Que está lá no Internacional. Acho que ele nem é titular O Lomba foi para o Palmeiras agora, né? O Lomba? Foi. O Lomba fechou com o Palmeiras. Ah, mas então era uma boa antes Sim. disso. Eu concordo plenamente. Palmeiras que foi rápido, foi lá e... Exatamente. E eu acho que é isso, né? Eu acho que tinha que trazer um goleiro mais experiente, um goleiro mais rodado, né? Mas é uma aposta interessante, né? Uma aposta que pode muito bem calar a minha boca e fazer temporadas excelentes com a camisa do São Paulo, né? Mas eu acho que ele chega um pouquinho abaixo do Volpe e é a oportunidade, acho que, da carreira dele, né? Acho que ele vai agarrar como nunca e vai mostrar o seu futebol, né? E eu só o tempo mesmo para poder dizer se estamos certos ou se estamos errados. Aí depois os torcedores ficam cobrando a gente aí. Você falou isso aí, olha lá, ó. Olha lá, o Jandrei é o melhor goleiro do Brasil, tá na seleção. Exatamente. Eu concordo plenamente com você e acho que você levantou um nome aí que eu não tinha pensado, que é o Danilo Fernandes, né? Tá lá no Bahia, não sei qual é a situação, qualquer multa rescisória, mas seria um nome muito interessante aí para o São Paulo de repente. Mas já falamos bastante do São Paulo, vamos mudar um pouco aqui, né? Vamos de Corinthians agora, né? Vamos falar do Corinthians 2022, que começou agitado no mercado e agora deu uma acalmada, né? Cavani, vem ou não vem, vai para o Barcelona, não vai mais, aí fecha com o Ferran Torres, em teoria, né? Pelo menos, né? Todos os jornais lá já divulgaram que saiu, né? Mas não vi lá nada assinado também. Mas, enfim, especulações. Mas vamos falar de coisas concretas. Até engasguei aqui. De concreto, assim, chegada no Corinthians de concreto mesmo, o Paulinho. Não estou nem contando os nomes que estavam emprestados e possivelmente vão voltar, assim, né? Eu vi que, por exemplo, o Corinthians trabalha com a chegada do Richard, por exemplo, que pretende usar o Richard, que tentou negociar, o Santos tentou negociar, mas o Corinthians não aceitou e podem até comentar sobre o Richard também, mas chegada mesmo, assim, que não estava no Corinthians, só o Paulinho, e saída tem por enquanto, o Vitinho, né, que está para fechar com o Vasco. E por enquanto são os nomes que eu anotei aqui, mas se... o Kaique França, né, que a gente até esquece dele, até esqueci que ele estava no Corinthians. Perdão, Kaique, mas acontece. O que vocês acham dessas chegadas? Vocês acham que... Já fala do Cavani também. Cavani vem mesmo? Qual o feeling de vocês? Vem outro centroavante? Começa aí, Gabi. Olha, esse negócio do Cavani, eu assim, gente, eu fico... assim, a gente fica esperançosa, né? Porque é um grande nome, né? É um grande nome. É um jogador, assim, excelente. Mas, vendo o que o Corinthians, né? De certo modo, a diretoria tá indo com sangue nos olhos em cima
das contratações, entendeu? Então, pode ser, tipo, se ele estiver livre aí e aceitar, de certo modo, acho que o Corinthians traz sim, traz. Acho que vem também. Mas é uma coisa assim indefinida ainda, né? Uma coisa que a gente não tem como pontuar, né? Mas falando de expectativas, né? Eu gosto muito do Corinthians agora, dessas contratações. Gosto muito do Paulinho também. Andei vendo algumas atuações do Paulinho quando ele esteve no Corinthians, quando ele esteve lá nos outros clubes. Então, assim, o último jogo do Corinthians contra o Juventude me deixou intrigada, me deixou bastante intrigada contra o Juventude, que foi um jogo que só entrou o Juliano, né, se eu não me engano, de reforço, de 2021, que só entrou o Juliano, né? E foi assim, foi um jogo que me deixou decepcionada e foi um jogo que me deixou sem assim, porque assim, a gente vê que o Renato Augusto, o William, o Roger e o Paulinho foram nomes assim, e o Juliano, que foram nomes assim que muito importantes para o clube, principalmente para a questão tática ali do Corinthians, para a questão do time se desenvolver mais, fazer um campeonato melhor. Só que você percebe que sem eles, às vezes o time não funciona. O time não consegue ir para frente, sabe? E você pensa, tipo, chega em 2022, que Deus me livre e me guarde, mas acontece alguma coisa com um deles ou dois deles em questão de lesões, porque você sabe que eles vêm de lesões. O William, o Juliano, o Renato Augusto. Aí, a gente tem que pensar que agora o Corinthians vai enfrentar uma Libertadores, entendeu? Vai pegar uma Libertadores. E se acontecer, a gente tem que pensar nisso, se acontecer algo também com esses reforços, o time não vai funcionar com o que tem ali, sem ser os reforços. Não, parece que é um time desestruturado ali quando solta eles. Aquele dia, naquele jogo contra o Juventude, você não via o Corinthians jogar. Não via o Corinthians jogar. O Corinthians falha muito quando não tem muitos reforços. Os reforços dão outro tipo de sintonia ali para o grupo, entendeu? Pro time em campo. O Paulinho é um dos nomes que o Corinthians realmente precisava mesmo. É um jogador que marca bem, é um jogador ofensivo, é um jogador que tem criatividade. Mas assim, é um jogador que vai ter que se adaptar ao estilo do Silvinho, que vai ter que se adaptar ao futebol, voltar a se adaptar ao futebol brasileiro, entendeu? Não estava jogando aqui. Então, é uma coisa aqui, vai ser uma adaptação dele também nos primeiros jogos. Todo mundo tem que pensar nisso também. Agora eu vejo um Corinthians melhor, um Roger Guedes, um Renato Augusto, o William e o Juliano melhor, como a gente comentou diversas vezes aqui no programa, que esse quarteto era literalmente para 2022, e realmente é para 2022. Mas a gente tem que pensar também numa possibilidade de acontecer alguma coisa com eles, entendeu? Porque sem eles parece que não funciona. E o Paulinho é um nome muito importante, assim como os outros também, mas acho que o time precisa pensar nele, sem eles também, ou só com algum deles, entendeu? Não todos ali. Mas são nomes importantes e sim, o Corinthians precisa de um centroavante. A gente ainda não sabe quem será esse centroavante. Já compra erva mate pro Cavani ou não compra ainda? Compra. Já deixa uma camisa do Uruguai pendurada ali no vestiário. Deixa a camisa. Porque o centroavante, gente, é o que o Corinthians precisa. Não tem essa, é o que o Corinthians precisa. Eu acho que vai ser uma das contratações
que mais vai fazer a diferença no Corinthians, principalmente em relação à torcida. A torcida pede muito isso. E tem também a questão da saída do Vitinho. Eu acho boa, acho que o Vitinho precisa sair, precisa de outros ares. Querendo ou não, o Vasco está na Série B, né? É uma coisa que ele vai ter que mostrar muito jogo, se tiver o interesse de outros clubes também. Então, vai ser um desafio para o Vitinho. Acho que ele no Corinthians estava muito acomodado. Mas o Corinthians, assim, eu tenho expectativas boas para o Corinthians em 2022. Mas eu fico com receio dessa questão de o time só funcionar com os reforços. Eu fico com um pouco de receio disso, mas assim, a gente espera que dê tudo certo. Espera que o Mosquito volte com tudo, espera que o GP volte também. João Vitor é um dos nomes, assim, meus nomes preferidos do Corinthians, né? Ele, para mim, é um zagueiraço. Gil também, gosto. Os laterais ali, Fábio Santos, acho que também é o Fábio Santos, eu gosto do Fábio Santos, mas o Corinthians poderia pensar também em outro nome ali para lateral, naquele lado dele. Fagner também, mas o meio-campo do Corinthians é um meio-campo forte. Eu falo que com ser forte, o meio-campo do Corinthians é um meio-campo forte, é um meio-campo bem estruturado. Então, mas a única questão que me preocupa é essa, o time entregar tudo para os reforços, sabe? Falar, toma, vocês têm que fazer tudo pelo clube, então a gente passa tudo, sabe? E acho que não é assim, acho que os outros que estão ali também, que estão ganhando, que estão ali trabalhando, tem que fazer jus ao que tá ali. Eu acho que essa é a minha opinião, assim. Sim, eu até colocar um adendo aí também, Matheus. Além desses nomes, né? Falando do Paulinho e tal, não sei o quê. O Corinthians está tentando emprestar o Luan. Você também emprestaria o Luan? Tá difícil porque quando os clubes até dizem que tem bastante, né? O Santos foi um dos clubes que tentou, né? Ia ser uma troca pelo Felipe Jonathan, tal, não sei o quê. Mas quando esbarram no salário, quando olham o salário do Luan, aí acabam esbarrando aí nessa negociação. Não sei se desfaria também do Luan ou você ainda tem esperanças no Luan? Cara, a esperança era em 2021, né? Se esperava que pelo menos ele rendesse um pouco mais, até mesmo com a chegada, mas tudo tem limite. Eu acho que está na hora do próprio Luan buscar novos ares. Não dá mais, né? Um jogador que tem um salário altíssimo para jogar no Corinthians, né? Se for um salário menor, já estaria, eu acho que em outro clube. Eu acho que o Corinthians deve fazer emprestá-lo, né? E dividir, no primeiro momento, dividir o salário com outro clube, né? Se ele ganha 800 mil, paga 400, outro clube paga 400. Né? Empresta, pode prestar para um outro clube, o Santos, até mesmo o time do Nordeste, acho que poderia ser um lugar legal para ele atuar, porque tem que dar uma chacoalhada na vida dele, né? Como jogador, né? Até como pessoa, porque não é possível que ele desaprendeu a jogar a bola de 2017 para cá, né? Um jogador que foi rei da América assim parar de jogar. Então, acho que é isso. Eu acho que precisa ser emprestado, acho que precisa buscar novos ares, né? Coisas de jogadores que estão chegando, que chegaram, né? Agora esse ano, agora chega o Paulinho também. A tendência é que dificilmente ele consiga buscar o seu espaço na equipe titular, né? Poderia ser uma opção na segunda etapa, mas nem isso ele tem conseguido render, né? Se fosse um jogador, o jogador que fez uma boa temporada na primeira dele, né? Esse 2021 não foi tão boa assim, né? Poderia até pensar de ser um reserva imediato na posição do Juliano, ou até mesmo do Renato Augusto ali no meio campo, né? Mas um jogador que um Renato Augusto se machucar, o próprio Juliano se machucar, o jogador se torna a terceira opção, dificilmente entra nas partidas. Então, não é uma peça importante pro Corinthians. E Paulinho e Cavani?
Primeiro Paulinho, que já está aqui, né? Realidade. O Cavani ainda estão procurando lá, estão esquentando lá o chimarrão, não, né? No Uruguai é mais tereré, né, do que chimarrão. Depois me corrijam aí. É isso mesmo. É mais tereré, né? Paulinho, eu acho que foi uma oportunidade de mercado. Eu acho que o Corinthians não poderia perder essa oportunidade de deixar um jogador desse nível, né, ir para outra equipe do futebol brasileiro. Eu acho que parte desse princípio, né. Dizer que é uma posição carente no elenco do Corinthians, eu acho que não é uma posição carente, mas chega para poder elevar o nível do Corinthians, né. Você tem um Paulinho como titular, tem o próprio Cantilho no banco de reserva, né? Tem umas outras opções ali, o próprio Duqueiroz, que fez uma temporada 2021, né? Apesar de começar a participar mais dos jogos do Corinthians no final da temporada, eu acho que é interessante. Eu acho que é um jogador que chega para engrandecer a qualidade do time, né? Reforçar ainda mais esse elenco. Cavani, cara, é um centroavante de sonho de acho qualquer torcedor, né, do futebol brasileiro. Chega para ser titular, chega para ser camisa 9. É uma contratação difícil, né, porque briga com o futebol europeu. Tem o Barcelona, apesar de viver uma crise, tem o Barcelona na parada. Né? Dizem que ele quer voltar para o futebol sul-americano para poder ficar mais próximo da família, mas também envolve dinheiro. Acho que o Corinthians não pode também fazer loucuras por um jogador, né? Apesar de ser um jogador de nível Europa, né? Acho que não pode ultrapassar aquilo que consegue pagar, né? Então acho que tem que ter muita cautela em relação a isso. Mas precisa de um centroavante, né? E o Cavani é o nome da vez, né? Tem outros nomes surgidos, foi o Lapadula, acho que do Peru. O Lapadula, é verdade. Muito Lapadula. Também foi especulado, o Corinthians parece que não se interessou pelo nome, aí já vem outros jogadores também, o próprio, acho que o Luiz Soares também foi citado, e aí começa a aparecer um monte de nomes no mercado. Né? Mas o Corinthians é fato, o Corinthians precisa de um centroavante de nome, né? Um centroavante que é camisa 9 para jogar na seleção brasileira. Né? Para mim, a primeira opção que você parar sem olhar seria o Pedro, mas o Flamengo não vai emprestar o Pedro para um time de futebol brasileiro. Então, você tem que ter outras opções do mercado. Né? Eu acho que tem que ir no nome de peso mesmo, porque o Jô não tem rendido aquilo que se espera do jogo, como foi nas últimas temporadas. Né? Esse ano, eu acho que foi desastroso. Ele chegou numa empolgação, né, no Campeonato Paulista e tudo mais, no início da temporada, mas depois acho que sentiu o ritmo novamente do futebol brasileiro. Né? Eu acho que poderia talvez ir atrás do Gilberto, né, fazer um ano de contato ali com o Gilberto, para ver como que vai ser aqui no Corinthians, mas precisa de um camisa 9. Então acho que eu ficaria com 3 opções. Né, o Jô não tem rendido como esperado, mas ter ele como opção no banco de reserva, o próprio Gilberto como no banco de reserva, e um centroavante de peso, camisa 9 mesmo, de seleção, seja o país que for, né, que chegue para ser titular, que eu acho que é a peça que falta a esse time do Corinthians. E a analista de desempenho está lá para quê? Para ajudar a encontrar esse nome. Se não der o Cavani, Gilberto, acho que concordo também, um ano de repente e tal. Tentar outro, né? Soares foi mais especulação mesmo, né? Porque Soares não ia sair agora do Atlético de Madrid, desculpa. Se algum corintiano que está nos assistindo aí sonhava com o Soares, mas te enganaram, sinto lhe informar. Não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez. Guarda aí. Se mandou fazer camisa com o nome do Soares, sei lá, manda escrever por cima, dá um jeito aí. Ou deixa, né? Também fala que Soares é seu sobrenome. Tá tudo certo. É isso aí. Mas no mais, assim, né? As pessoas ainda falam, nossa, mas ele não tem comentado tanto, tal, não sei o quê. Olha o meu time. Meu time é bom demais aqui, pô, só fera. Então, tudo que eles falaram, eu concordo. Então, só vou aqui concordando. Eu tô que nem um jogo, eu só preciso ficar paradinho aqui na frente, estourando a bola pro lado, pro outro aqui. É isso aí. Um time desses aí, ô louco, bicho. Obrigado, Thomas, obrigado! Bem, mas eu vou colocar vocês numa fogueira que o senhor Alex Jabulani
O senhor Alex Jabulani me colocou. E agora eu vou passar para vocês. Com o Paulinho hoje, assim, com o elenco de hoje, qual seria a escalação do Corinthians aí? Rápido, quem quiser pode começar. Coloca todo mundo, não coloca todo mundo? É com vocês aí. Acho que fica... Olha, eu acho que ficaria assim. João Vitor, o Gil, o Fábio, o Fagner. Aí entraria o Renato Augusto ali, de primeiro volante, não sei bem. Aí Paulinho, o William, Roger e... Não. Ai, meu Deus, agora... Eu buguei a mente. Eu falei, pô, Alex, essas coisas não se faz, né? Escalei. Mas eu parei uns dois segundinhos assim para pensar. Daria para entrar com 3 meias só, né? Ficariam só 3 meias, pode colocar quem você quiser. Pode entrar até com 5 atacantes. Eu vou colocar todo mundo. Vai para cima. Vou deixar todo mundo. Depois a gente resolve o que acontece. Esse problema não é nosso mesmo, a gente só está escalando aqui no programa, né? Quem disse que vai acontecer, né? Não vai, mas a gente sonha. E você, Matheus, qual seria a sua escalação? Cara, acho que a defesa manteria a mesma dessa temporada, né? Eu daria mais chances ao Lucas Piton, né? Acho que precisa jogar para poder ser vendido, né? Um jogador que vai ficar na reserva, ele nunca vai conseguir ser vendido pelo valor que o Corinthians deseja, né? Passar dos 100 milhões. No meio, eu acho que daria para atuar com o Paulinho de primeiro volante, é um jogador que sabe sair para o jogo, um jogador que sabe marcar, né? Fala muito, né? Quando a gente fala assim, mas quem vai marcar no Corinthians, né? Eu falo muito, deixa que o outro time marque, porque o Corinthians não precisa jogar com volante de contenção, como o Gabriel, ali como primeiro volante. Não. Manteria Juliano e Renato Augusto no meio, pelas pontas, William pela lateral, pelo direito. Eu acho que daria para inverter, dependendo dos jogos, do próprio Roger Guedes, cada um em uma ponta. E no ataque, nesse momento, né, sem uma contratação de peso, camisa 9, eu manteria o jogo, porque não teria uma outra opção neste momento. Mas chegando camisa 9, eu acho que até, por exemplo, o Gilberto, se chegar um ano de contrato, aí chega para ser titular no lugar do jogo. Eu acho que é uma boa... Acho que cai um pouco o nível técnico, né? Porque eu acho que o Gilberto está abaixo dos jogadores que o Corinthians tem ali na frente. Mas um jogador que seria interessante, né? Que você jogando, atuando com jogadores de seleção brasileira, jogadores mais experientes, jogadores de nível de Europa, você cresce o seu rendimento. Eu acho que pode potencializar ainda mais o Gilberto. Mas nesse primeiro momento eu colocaria o Jô ali. Né? E no banco de reserva, manteria o Silvinho por enquanto, né? Mas, também não sabemos. Não sei se vai conseguir durar muito tempo. Eu acho que talvez não. Mas Talvez não. Talvez não. Falei baixinho assim, né? Vai que ele tá escutando o programa, né? Não quero represálias, viu? Depois da entrevista, se eu precisar, viu? Por favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu também não escalaria o jogo de centroavante, não, mas... Ninguém quer atuar de centroavante na equipe, pô. Todo mundo tá reclamando. Pior é isso, né? E o Roger Guedes não quer, não sei quem não quer. O Mantuan acho que não reclamou ainda. Usaria o Paulista, dá chance pro Mantuan e pro Cauê. Mas tem que trazer mesmo, tem que trazer alguém. Sim, mas já que tem o gap do Paulista no começo, o Paulista dá para experimentar, né? Felipe, Mantuan, Cauê. Se um desses aí... Cauê tá indo embora. O Cauê tá indo embora, é verdade. Muito bem lembrado. Tá, esquece o Cauê, eu não falei Cauê, viu, gente? Apaga essa parte aí. Cauê que vai pro Grupo City, né? Eu esqueci o nome do time lá, mas é um detalhe. Só um detalhe, como diria Little Silvio, né? O grupo City é assim,
o grupo se contrata o jogador, aí ele escolhe qual dos times do grupo que ele vai. Não tem um definido ainda. Ele vai passando por clube para saber qual que ele se adapta melhor. Agora, se ele puder escolher mesmo, ele vai pro Manchester, né? Com certeza. Eu que sou mais bobo, eu escolhi o Manchester. Com certeza. Mas vamos de Santos, né? Já falamos muito de Corinthians aqui. Vamos falar um pouco do Santos também, né? Santos 2022 aí, com Carille. O Santos também tem uma movimentaçãozinha aí no mercado. Tá saindo Wagner Leonardo, o Anderson Ceará, que eu nem lembrava quem era, na verdade. Só lembrei agora graças ao pai Google, mas se não fosse o pai Google eu não saberia. Pronto, falei. E chega Felipe Cardoso, que eu também tive que pesquisar, confesso. Mas o que vocês acham? Ainda é muito pouco? O Santos precisa de mais jogadores aí para mudar um pouco de patamar, para ajudar de repente o Marinho? O que vocês acham aí do Santos 2022? Agora, quem quiser começar, começa aí. Vocês entram num acordo aí que eu já nem lembro mais quem começou a outra, para falar a verdade. Eu assim... Ai, que fogos. Que susto. Ô, louco, o pessoal tá animado, tá animado. Olha 2022 chegando, gente. Ou é um santista, né? Que escutou que a gente ia falar do Santos. Ou foi um santista. Eu vi que o Santos tá com muita dificuldade, né, de fazer contratações, né? Tá com bastante dificuldade, né? Mas, assim, eu vejo nomes bons, assim, igual o Diego falou, gente, se não tivesse a ajuda do pai Google, porque são alguns nomes, assim, que a gente não tinha até então acompanhado, né? Visto atuações, né? Tão frequentemente, assim, por agora, né? Mas, assim, eu vejo um time que precisa muito de contratação, muito, muito. Mas o time teve boas atuações com o goleiro, com o João Paulo. Eu achei que foi um bom goleiro, assim, na temporada de 2021. O Pirani, o Kaique, o Marcos Leonardo também. E assim, as decepções, né, que tiveram foi o Sanches, o Marinho, e acho que esses jogadores que chegarem, que se instalarem lá no Santos, podem ajudar ali meio que um elenco que precisa, está necessitado. O Santos está tentando o Rodriguinho também, né? Eu vi que está tentando o Rodriguinho, do Bahia, né? E tem o Bruno Oliveira, que chegou, né, do Caldense. Sim, também. Tem o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira, eu vi que ele estava bem, assim, no Caldense. Mas a gente percebe que não são nomes de grande peso, assim, porque o Santos realmente está com essa dificuldade de fazer contratações de peso, né? Até contratações normais mesmo, ele tá, tipo, com os jogadores, ele tá com dificuldade, o Santos, tá? Mas é um elenco que necessita muito. A gente vê que o Santos foi por pouco, assim, para não ir para o rebaixamento também, né? Depois conseguiu dar a volta por cima lá e fazer uma boa temporada, assim, bem no final. Mas é um time que precisa, assim, de nome, de reforços, porque agora a temporada de 2022 para agora vai ser grande, vai ter jogos, vai ter muita coisa vai ser uma temporada assim gigantesca. Então é um clube que necessita, assim, tanto mais que os outros até. É um clube que precisa bastante. Acho que o Santos foi um dos únicos, assim, que eu até agora não vi. Teve 2 contratações, né? E ainda não sei do futuro do Peixe em 2022 com essa situação, mas e tem também a questão da renovação com os patrocinadores, né? O Santos fez a renovação com os patrocinadores, então disso aí o Santos pode tá melhor, mas tem a questão do dinheiro também, contratar nomes de peso com dívidas também não é loucura, também acho loucura, mas o Santos precisa bastante. Mas aí, Matheus,
Aí precisando aí de nomes de peso para dar uma encorpada no elenco e tudo mais, mas com pouco dinheiro, o que você faria no lugar do Santos? Se é que você concorda com isso, que precisa de nomes de peso. Eu acho que tem que equilibrar. Eu acho que tem que trazer algumas peças, né? O jogador mais experiente, talvez na zaga, né? O jogador mais experiente no meio, né? Além do Carlos Sanches, o próprio Marinho, né? E apostar. O Santos tem feito muito, tem revelado muitos jogadores, né? E apostar na base. Eu acho que a saída, no momento de crise que você vive, se você não conseguir patrocinadores que conseguem bancar o seu elenco, você precisa apostar na sua base, né? Confiar na sua base. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem nomes importantes, né? O Carlos Sanches retornou agora no final da temporada, o Marinho passou por problemas musculares que dificultou ter uma sequência de jogos no Santos, mas precisa trazer alguns nomes, né? Nem que esteja livre no mercado, que não necessita pagar multa rescisória, né? Apenas um salário. O Santos precisa reforçar. Eu acho que pode trazer jogadores, o próprio Rodriguinho, que já atuou, já atuou sob o comando do Carille, é um jogador interessante no meio campo. Então são essas peças que você pode fazer o time render mais na temporada, porque a torcida do Santos quer esquecer a temporada 2021. Eu acho que dá para mesclar essa questão de experiência com a juventude, porque o Santos tem uma base muito boa. Eu também acho que tem uma base muito boa, trariam os nomes, né? Não sei quais, já falei isso no programa, só para ajudar Marinho, Carlos Sanches e companhia, né? João Paulo, que é um excelente goleiro. E no mais, eu acho que até tá com o técnico certo, talvez, para fazer isso, né, no Santos. De repente, não, assim, não que o Santos tenha que perder a identidade ofensiva dele, mas para trabalhar melhor o defensivo e tentar manter um pouco da identidade ofensiva dele. Acho que é só aguardando para a gente ter certeza do que vai acontecer. Porque o Santos aqui, pelo menos no futebol apaixonante, a gente fala que ele vai perder, ele ganha. A gente fala que ele vai ganhar, ele perde. Ele fala que vai empatar, acontece alguma coisa, sei lá. O Santos é imprevisível. Mas como é um time que sempre revela bons jogadores, né? Vamos aguardar para ver aí. Tem copinha já começando aí no início de janeiro. E vamos ver o que vai acontecer. Não menos importante, eu gostaria de citar aqui rapidamente o Red Bull Bragantino, né? Que também é um time importante aqui de São Paulo, que vai disputar a Libertadores. O Red Bull ele tem se movimentado mais em manutenções, né? Alguns jogadores que estavam, tipo Elinho, você tem aí também Eric Ramírez, jogadores que estavam emprestados, que estão comprando para ficar um assédio enorme em cima do Arthur, né? Mas a diretoria do Red Bull Bragantino pretende mantê-lo, até mesmo que tem parece que talvez ele saia para o próprio Red Bull, né? Não para o Salzburg, para o Leipzig. Tá, pelo que eu vi era para o Leipzig, né? Mas talvez se estiver errado, vocês também me corrijam. E o que vocês acham aí? Eu acho ótimo o Red Bull Bragantino pensar em manutenção, porque acho que tem um elenco muito bom, muito forte aí. Pro ano que vem. Acho que foi um time que se mostrou bem forte assim, em 2021 até. Eu vi um Red Bull Bragantino bem estruturado e eu acho que vai estar tudo certo assim, para 2022 fazendo essa... Ai, qual foi a palavra que você usou agora? Com R. Manutenção? Manutenção. Mas essa manutenção é importante. Eu acho importante. Acho que é um clube que a gente viu em 2021, que a gente falou, nossa, foi um time que se superou assim nas partidas. A gente teve bons desempenhos. Acho que a manutenção é importante, sim, para esse clube. Só para o pessoal não achar que eu tô louco, a gente está gravando aqui em dezembro, vocês estão assistindo esse programa em janeiro. E aí eu falei, a Copa São Paulo começa em janeiro. Então já começou a Copa São Paulo, gente.
falha no engano. Faz conta que vocês não escutaram aquela outra parte lá, não. E, Matheus, o que você acha do... Ainda bem que deu tempo de corrigir, né? Eu lembrei aqui agora, falei, não, porque você falou isso, cara? Você vai entregar aquela gravação. Já era, já entreguei, Thomas, sinto muito. Depois desconta do meu ordenado. E, Matheus, o que você espera do Red Bull Bragantino para 2022? Cara, eu acho que vai manter a filosofia dos últimos anos, né? Trazendo jogadores mais novos. Tem se reforçado nas últimas temporadas, né? Perdeu uma peça super importante, que foi o Claudinho, e acho que precisa ir no mercado nessa temporada trazer, acho que jogadores pontuais, porque fez uma belíssima temporada, né? Eu acho que tem colhido frutos. Eu acho que é uma sequência. Esse ano foi finalista da Copa Sul-Americana, né? Se classificou de forma direta para a edição da Libertadores do ano que vem. Né? E eu acho que vai colhendo frutos assim como fez o Palmeiras, né? Não foi na primeira temporada que conseguiu render frutos, né? Demorou ainda, e aí 2 Libertadores consecutivos. Né? Então acho que o Bragantino passa muito por esse processo também, né? Mesclar um pouco de experiência, até mesmo na juventude dos seus jogadores, né? E eu acho que a temporada de 2022 do Bragantino vai ser melhor ainda. Eu acho que nomes como Arthur, o próprio Ítalo, né, fez algumas contratações pontuais nessa temporada, né, eu acho que é isso. Acho que a torcida do Bragantino pode ficar esperançosa para a próxima temporada. Também acho. O Bragantino vem forte aí. Agora, só para a gente fechar aqui o programa, assim, eu gostaria que vocês respondessem na lata. Quem que vocês acham que vai ser o melhor paulista em cada uma dessas competições? Aí eu vou falando, aí vocês falam aí. Quem que... Sim, um só. Vai ser esse, vai ser aquele. Depois o pessoal cobra a gente. É um só para cada campeonato ou para um só para cada campeonato? Sim, de bate e pronto. É esse, é aquele. No Paulista eu vou o Corinthians. Não foi planejado isso, quero deixar bem claro. Não é uma foi. brincadeira que me ocorreu aqui do nada. Eu vou falando as competições, aí vocês vão dizendo. Boa, beleza. Paulista. Corinthians. Eu vou de Red Bull Bragantino. Sul-Americana. Sul-Americana? A Sul-Americana só tem 2, né? São Paulo. São Paulo e Santos, né? Isso. Eu vou de São Paulo também. Copa do Brasil. Copa do Brasil? Corinthians. Eu vou de Corinthians também. Campeonato Brasileiro. Eu vou de... Acho isso difícil. Eu vou do Corinthians também. Não, eu vou de Galo. Agora só dos clubes paulistas. Só dos clubes paulistas. É verdade, é só paulista. Vou de Corinthians. Eu vou... Eu acho que eu vou... Eu não sei, na verdade. Eu me coloquei na minha própria... Eu caí na minha própria armadilha. Vou colocar o Palmeiras, para não dizer que eu não disse Palmeiras. Não, vou colocar o Corinthians. Agora, nessa competição, só tem um, né? Que é o Palmeiras. No Mundial, Palmeiras é favorito ou não é? Não. Eu também acho que não. Acho que é o Chelsea. Mas assim, ó. Muito. Eu acho que vai ser pau a pau. Acho que em relação às últimas temporadas, eu acho que o time, né? Não vamos dizer assim que os dois vão chegar na final, que a gente não sabe que tudo pode acontecer, né? Mas acho que nível de times, eu acho que tá mais pau a pau, né? Eu acho que eu colocaria 60 do Chelsea e 40 do Palmeiras. Nossa, outro dia
no programa aí sobre o Verdão, na Libertadores, eu falei exatamente 60-40. Isso, né? Pensando nos dois entrando com os times completos, né? Porque a gente tem que lembrar que tem ligas dos campeões perto da final do Mundial, né? E fora os casos de Covid e tudo mais, então a gente não sabe o que vai acontecer até lá, né? A variante Ômicron, né? Se cuidem, por falar nisso, se cuidem, hein, gente? Usar máscara, se vacine, álcool em gel. Pô, gente, né? Pensar no coletivo, pensar em todo mundo. Mas, enfim, era isso só. Não tem outras competições, né? A Sul-Americana são dois, mas pode. Oi? Libertadores também, é verdade. Libertadores. Quem vai. É que eu quis fugir da. Já que eu fiquei pensando ali no brasileiro, não conseguia falar quem é melhor. Libertadores, quem que vocês acham? Eu vou de Corinthians. Eu coloco o Palmeiras na frente do Corinthians. Acho que o Corinthians tem muito apresentar nessa competição, mas o Palmeiras não tem como colocar ele como principal, já que é bicampeão, né, da Libertadores de forma consecutiva. Eu acho que ele entra um pouquinho à frente do Corinthians. Para Libertadores eu vou de Palmeiras também acho. E agora fechou, gente, agora fechou. Até mesmo porque eu já estourei o tempo do programa, olha que maravilha. O Tom já está acostumado, né? Ele faz programa comigo quando ele vê, pô, passou de 2 horas, meu Deus, de novo. Eu falo demais, eu sei. Peço desculpas. Mas tem gente que gosta também, né? Então a gente vai falando. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Está no início aí de 2022. Eu desejo aí um ótimo ano a todos. Eu quero agradecer aqui. Quero agradecer a Gabi Sena, que esteve conosco. Muito obrigado por participar desse programa, por fazer parte dessa equipe maravilhosa. E se despeça, fica à vontade. Diego, muito obrigada. Matheus, também muito obrigada. Eu desejo um ótimo ano para a gente, cheio de trabalho para fazer. E descansando também, né? Porque é importante a nossa saúde mental, mas desejo aí um 2022 bom pra gente, que essa pandemia acabe logo, que a gente consiga trabalhar por aí nos estádios, da melhor forma, acompanhar o nosso futebol que a gente tanto gosta, de forma segura. E é isso, muito obrigada e nos vemos em breve. É isso mesmo. E também aqui conosco, né, esteve esse cara que é além de ser uma fera, né, nos comentários, o cara é um gentleman, né? O cara fala, tipo, eu costumava achar que eu era tranquilo. Aí eu conheci o Matheus, eu falei, pô, não sou tão tranquilo assim, porque o cara é um poço de paz, né, o Matheus? Ele Como fala pode, ali, né? Ponderado, não se altera. Só não pisa no calo. Nossa. Só não pisa no calo. Ô, louco, hein? Ó, saiu um espinho aí. Saiu um espinho, só foi elogiar, tá vendo? Eu vou elogiar. Mas aí, ficou a dica para vocês, hein? Não, fica a dica para vocês. Não pisa no calo do Matheus. Mas o cara é gente boa demais. O cara é tranquilo demais. Muito obrigado, Matheus, aí, por mais esse programa, mais essa parceria. Diego, Gabi, obrigado pela parceria. Sempre um prazer participar aqui do Futebol Apaixonante. Né? Esse programa vai ao ar agora em janeiro, né? Estamos em janeiro, teoricamente, quando o programa vai ao ar. E desejo um 2022 repleto de felicidade pra gente, amor, de esperança, né? Que seja um ano melhor, que a gente possa realmente voltar à nossa vida normal, né? Foram 2 anos praticamente aí de pandemia, que fez a gente mudar a nossa rotina, mudar o nosso jeito de nossa vida social, né, até mesmo familiar também, né, como um todo, né, e eu espero que seja um 2022 melhor ainda, né, com o nível do futebol, principalmente paulista, né, do qual a gente sempre fala aqui durante 2021 das equipes, que seja um ano 2022 melhor para os clubes paulistas e que venha mais títulos para o nosso estado. É isso mesmo. Então, só tenho agradecimentos também ao Matheus, a Gabi
E a todos que nos escutaram até agora, tá escutando, compartilha com geral, compartilha no Instagram, no TikTok, onde der para compartilhar, você compartilha aí, Twitter, chama geral para escutar, assistir o Futebol Apaixonante. Tem outros programas especiais que nós fizemos aí, tanto de janeiro quanto dezembro. Então tá muito legal, tá muito bacana, vários temas aí para vocês. Eu sou o Diego Rafael, como não pode faltar a voz que é doce como mel. Não sou o Thomas Lagoa, como disse no outro programa, mas tchau, gente. Valeu, obrigado. Futebol Apaixonante.